O que está acontecendo em Brasília não é apenas mais um capítulo da política brasileira. É algo que expõe o nível máximo de tensão entre instituições, versões conflitantes e uma disputa feroz pela verdade. De um lado, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmam que decisões e manifestações jurídicas recentes reforçam a tese de inocência nas acusações feitas contra ele. Do outro, críticos dizem que o debate ainda está longe de qualquer conclusão definitiva. No meio disso tudo, a população assiste perplexa a um embate que parece não ter fim. O fato é que o Brasil vive um momento em que cada movimento institucional gera uma reação imediata, forte e muitas vezes explosiva. Declarações atribuídas a integrantes do Ministério Público e análises jurídicas passaram a ser interpretadas politicamente, alimentando discursos de absolvição total ou de continuidade das investigações, dependendo de quem fala e de quem ouve. E isso escancara algo maior. A batalha deixou de ser apenas jurídica e se transformou numa guerra de narrativa. Enquanto isso, o clima de tensão aumentou ainda mais com novas polêmicas envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Nos bastidores políticos, multiplicam-se versões, especulações e acusações graves circulando nas redes sociais, muitas delas sem confirmação oficial, mas com enorme impacto na opinião pública. O debate jurídico virou combustível para uma polarização que parece se retroalimentar todos os dias. O nome do ministro Alexandre de Moraes voltou ao centro do furacão político. Para uns, ele representa a firmeza institucional contra ataques à democracia. Para outros, simboliza o que chamam de excesso de poder concentrado nas mãos do judiciário. Essa divisão de percepções ajuda a explicar por que qualquer notícia relacionada ao STF hoje gera reações imediatas, intensas e emocionais. Também surgiram discussões envolvendo a Receita Federal do Brasil, com interpretações divergentes sobre o papel de órgãos de controle, seus limites legais e até onde vai a atuação técnica e onde começa a leitura política dos fatos. Especialistas lembram que instituições fiscais têm autonomia funcional prevista em lei, mas alertam que qualquer narrativa fora de documentos oficiais precisa ser analisada com cautela. No meio desse turbilhão, comparações dramáticas e declarações fortes passaram a circular no debate público, aumentando ainda mais a sensação de crise institucional. Expressões exageradas, muitas vezes usadas como retórica política, acabam inflamando o ambiente e ampliando a desconfiança geral. E é justamente aí que mora o perigo. Quando o debate deixa o campo técnico e entra no campo emocional, o país inteiro sente o impacto. O Ministério Público Federal, que constitucionalmente tem a função de fiscal da lei, passou a ser citado como peça central nessa disputa de interpretações. Juristas lembram que manifestações do MP não significam sentença, assim como decisões individuais não encerram automaticamente processos complexos. O sistema jurídico brasileiro é feito de etapas, recursos e revisões, algo que muitas vezes se perde na velocidade das redes sociais. E enquanto autoridades discutem dentro dos autos, fora deles cresce uma sensação coletiva de insegurança institucional. Cada lado acusa o outro de abuso, perseguição ou distorção. A confiança nas instituições, que deveria ser o pilar da democracia, vira objeto de disputa política diária. O Brasil já viveu crises graves antes. Mas o que torna o momento atual diferente é a velocidade com que versões se espalham, ganham força e passam a ser tratadas como verdades absolutas antes mesmo de qualquer confirmação formal. Hoje, a batalha não acontece só nos tribunais, ela acontece nas telas dos celulares, nos vídeos, nas redes, na formação instantânea de opinião. E isso nos leva a uma pergunta inevitável: quem controla a narrativa, controla a percepção da realidade? A história mostra que períodos de grande tensão institucional exigem ainda mais responsabilidade, ainda mais transparência e ainda mais apego aos fatos verificáveis. Democracias não se sustentam em boatos, nem em paixões momentâneas, mas em processos legais claros, direito-defesa e decisões fundamentadas. O momento exige menos grito e mais prova. Menos suposição e mais documento. Porque quando a política invade completamente o espaço da justiça, todos perdem. O país segue dividido, atento e tentando entender qual versão resistirá ao tempo, às investigações e ao devido processo legal. E no fim, não será a narrativa mais barulhenta que prevalecerá, será aquela que conseguir se sustentar diante da lei. A pergunta que fica é simples, mas poderosa. Estamos assistindo ao esclarecimento dos fatos, ou apenas ao auge de uma guerra política que ainda está longe de terminar? Se você quer entender o que realmente está acontecendo no Brasil, prepare-se. Porque essa história ainda está sendo escrita. E os próximos capítulos podem mudar tudo.